65% dos prêmios Nobel vão para cristão, desinformação. Essa afirmação é o que chamamos de viés do sobrevivente. Historicamente, a Igreja Católica matou pessoas ateis. Historicamente, eles detinham tudo, inclusive poder econômico. Ser ateu significaria morte social, ou profissional, ou mesmo física. A afirmação de que 65% dos prêmios Nobel vão para cristãos exemplifica o viés do sobrevivente, um fenômeno onde apenas os casos bem-sucedidos, ou visíveis, são considerados, enquanto as barreiras que impediram outras possibilidades são ignoradas. Nesse contexto, é crucial entender o papel histórico da religião organizada, como a Igreja Católica, na supressão de vozes divergentes e na monopolização do conhecimento. Viés do sobrevivente e o papel da Igreja. Controle econômico e institucional. Durante séculos, a Igreja Católica controlou a maioria das instituições de ensino, pesquisa e produção cultural na Europa. Esse controle monopolista garantiu que apenas aqueles alinhados, ou que parecessem alinhados, ao cristianismo tivessem acesso à educação e aos recursos necessários para se destacar. A riqueza e o poder político da Igreja não apenas sustentavam o monopólio sobre o saber, mas também marginalizavam indivíduos com visões ateístas ou críticas à religião. Supressão de pensamentos divergentes. Ser ateu ou desafiar dogmas religiosos não era apenas impopular, era frequentemente letal. Exemplos históricos, como a execução de Giordano Bruno por heresia, mostram como a descrença ou o ceticismo podiam levar à morte física, social ou profissional. Muitos cientistas se declaravam cristãos por sobrevivência e não por convicção genuína, já que a adesão nominal à religião dominante era necessária para operar dentro das estruturas sociais da época. Cristianismo como mérito ou circunstância? Dizer que a maioria dos laureados do Nobel se identifica como cristã ignora o ambiente cultural e político que moldou as oportunidades disponíveis. A prevalência de cristãos entre os premiados reflete o domínio geográfico e econômico do cristianismo no Ocidente, e não uma causalidade direta entre fé e avanço científico. Ser ateu era um risco. Ser ateu na Europa medieval ou renascentista frequentemente significava ostracismo, exílio ou execução. Mesmo em tempos mais recentes, como no século XIX, o ateísmo era associado a radicalismo ou imoralidade, o que dificultava carreiras acadêmicas ou científicas. O que esse viés nos ensina? O fato de que tantos cientistas do passado eram cristãos não demonstra que a religião promoveu a ciência, mas sim que ela restringiu o campo de quem podia participar da produção de conhecimento. Se a ciência tivesse se desenvolvido em um ambiente mais plural e livre, é possível que tivéssemos uma diversidade maior de perspectivas e descobertas ainda mais avançadas. Conclusão. A afirmação sobre cristãos e prêmios Nobel não leva em conta a história de repressão, censura e controle da religião sobre o conhecimento. É uma leitura enviesada da história, que ignora o peso das estruturas de poder na definição de quem tinha permissão para prosperar. O mérito não está na religião, mas na capacidade humana de buscar a verdade, muitas vezes, desafiando as restrições impostas por instituições religiosas. A afirmação de que 65% dos prêmios Nobel vão para cristãos merece ser analisada criticamente. Embora existam estatísticas que liguem a religião a laureados do Prêmio Nobel, o contexto histórico, cultural e social desses dados revela muito mais sobre o ambiente em que os cientistas viveram do que sobre uma relação causal entre o cristianismo e o avanço científico. Por que tantos laureados se identificam como cristãos? Contexto histórico e geográfico. Até o início do século XX, a maioria das instituições de ensino e pesquisa de renome mundial estava localizada em países predominantemente cristãos, Europa Ocidental e América do Norte. Muitos cientistas simplesmente se identificavam como cristãos porque era a norma cultural da época, mesmo que sua prática religiosa fosse mínima. Pressão social. Declarar-se ateu ou agnóstico, especialmente antes do século XX, podia trazer discriminação ou ostracismo. Portanto, muitos cientistas mantinham uma filiação religiosa nominal para evitar problemas. Identidade cultural, não necessariamente religiosa. Em muitos casos, o cristianismo era uma identidade cultural mais do que uma crença ativa. Muitos cientistas do passado eram influenciados mais pelo pensamento racional e filosófico do que por dogmas religiosos. Cristianismo como impulsionador da ciência?
Embora o cristianismo tenha produzido indivíduos que contribuíram para a ciência, atribuir os avanços científicos à religião em si é um erro categórico. A ciência se baseia no método empírico e na dúvida, enquanto religiões organizadas, em geral, promovem dogmas e certezas. Muitos avanços ocorreram apesar das instituições religiosas, que frequentemente censuravam ou desacreditavam descobertas que contradiziam doutrinas. A importância do contexto atual. Hoje, a correlação entre religião e ciência é ainda menor. Um número desproporcional de cientistas modernos identifica-se como ateu ou agnóstico, especialmente nas áreas de pesquisa avançada, como física e biologia. Estudos mostram que a religiosidade entre cientistas é significativamente menor do que na população em geral. Conclusão: dizer que 65% dos laureados do Nobel são cristãos é um dado interessante, mas carece de contexto. Não prova uma relação entre cristianismo e avanço científico, mas reflete o impacto histórico de um ambiente dominado por países cristãos. O que realmente importa para o progresso científico é a liberdade de questionar e explorar, características que nem sempre coexistiram pacificamente com a religião organizada.